falamos casa de oração, falamos casa do Pai. Aleluia. Olha aí para quem está do seu lado, você está na casa do Pai. Aleluia. Esse é um dos textos mais conhecidos em Jeremias, que é um dos textos que nós vamos ver que fala de muitos louvores, muitas campanhas são citadas, não é? Sobre vaso. Foi daí que surgiu de a gente olhar para o irmão e falar assim: tu é vaso, não é? De você olhar para o irmão e falar assim: olha, nós somos barro na mão do olheiro. É. E aí tem muitas campanhas, muitos louvores, né, que falam, porque nós somos barro. E hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou assim: diga para a minha igreja, eu quero saber se a igreja ela é um vaso que já está pronto, ou é um vaso que ainda está no processo de barro. Você vai fazer uma pergunta aí para o seu irmão, e no final vocês vão responder. Pergunta para ele: você é vaso pronto? Ou é vaso em construção? Aleluia. Porque aqui a palavra do Senhor fala que quando o Senhor te falou para Jeremias, vai e desce, é porque Ele queria ter um particular, um algo diferenciado ali com Jeremias. E quando nós falamos sobre essa frase de vai e desce, aleluia, Deus só fala com quem desce. Deus só fala com quem se humilha. Deus só fala com quem se rende. Deus só fala com quem se curva. Porque quando o Senhor Ele fala para Jeremias, Ele podia falar: Jeremias, vai lá na casa do olheiro. Mas o Senhor Ele é bem detalhista nas palavras. O Senhor Ele fala: Jeremias, levanta e desce a casa do olheiro. Quando Ele fala essa frase, levanta, será que Jeremias ele estava sentado? Será que Jeremias ele estava assim acomodado com alguma situação? Será que Jeremias ele estava ali só vendo ali as coisas que aconteceram em Israel? A gente não sabe. Mas o Senhor, diga aí, mas o Senhor tudo vê e tudo sabe. Talvez o Senhor tenha falado assim: levanta, que foi a expressão de falar assim: coloque de pé na minha posição. Mas quando você estiver de pé, você lembra que perante a mim você tem que descer. E pediu para que ele descesse, para que ele fosse ali à casa do olheiro. Então declarei: só quem desce ouve a voz do Senhor. Aleluia. E hoje nós aqui no começo do culto nós já estávamos descendo. Aqui já no começo do culto nós já estávamos descendo, se rendendo ao Senhor, para que o Senhor lembrasse e trabalhasse na nossa vida. E agora o Pai Ele vai falar. Declarei: o Pai vai continuar a falar. Aleluia. Quando Jeremias ele desceu ali à casa do olheiro, ele fez com que ele olhasse ali o olheiro trabalhar. E o olheiro ele estava trabalhando ali sobre as rodas. O barro estava sobre as rodas. Declarei: o barro estava sobre as rodas, acima. E o olheiro ali ele estava trabalhando, porque aquele barro, a consistência dele ainda estava de um jeito que dava para trabalhar. O barro, quando ele está numa consistência que dá para ser trabalhado, o olheiro começa a montar. Só que aí a palavra do Senhor fala que aquele vaso ele se estragou. O vaso ele se estragou sozinho, igreja? Quem sabe responder? O vaso ele se estragou nas mãos do olheiro. Foi culpa do olheiro? Não. E a gente fala: mas se o olheiro ele estava moldando ali, por que não foi culpa do olheiro? Porque o barro ele estava sobre as rodas. Enquanto ali o vaso ele está sobre as rodas, quem está comandando ali é o olheiro. Só que às vezes a gente não está em sintonia com a roda do olheiro. E por não estar em sintonia ali com a roda do olheiro, o vaso se estragou. Diga aí: o vaso se estragou. Mas
mas o olheiro continua trabalhando. Porque tem hora que o olheiro ele quer trabalhar rápido na vida do vaso e o vaso está paralisado. Tem hora que o olheiro ele quer assim, vai, já te dei, vai lá, eu sou contigo, já te mostrei, levanta, vai lá e faz. Mas aí bota lá, não sei se eu consigo, não sei se dá, eu já não estou bem, não deixa eu tomar mais para frente. Deixa eu passar primeiro essa prova, deixa eu passar essa luta, deixa eu primeiro conquistar o que eu quero. E aí o olheiro está lá, tendo pressa, porque ele tem pressa na sua vida. Dá muito bom e fala assim, o olheiro tem pressa na sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele tem pressa em adiantar as coisas. Mas é claro, mas é do jeito do olheiro. E às vezes o olheiro ele quer trabalhar devagar. E aí o vaso quer morrer. O olheiro primeiro ele quer moldar, ele quer trabalhar, ele quer sondar o coração, ele quer te preparar, né? Ele quer te fortalecer, quer colocar você de pé, para você estar pronto para receber a sua graça. Ele quer te deixar forte para que quando vir uma luta você conseguir sair dela. Ele quer te lapidar, porque quando vir uma situação, você vai falar assim, Senhor, está doendo, mas eu sei que tu és comigo. Está difícil, mas eu sei que o Senhor é comigo. Por quê? Porque você já está tão lapidado, tão calejado, que não é qualquer coisa que te abala. Declarei, não vai ser qualquer coisa que vai me abalar. Porque o olheiro está trabalhando na minha vida. E aí tem hora que ele quer que vá devagar, calma, não é do seu jeito. Mas se não tem que ser assim. O Senhor não falou comigo, não me deu a resposta. Está difícil, olha a situação, o tempo está passando. Tal pessoa já foi, já conquistou. Aí começam as comparações. E aí o Senhor está ali, calma, eu estou trabalhando. Mas não consegue ver, por quê? Porque está acelerado. Não consegue ver porque ele não está ali em sintonia. Declara aí, eu preciso estar conectado com o pedal do olheiro. Aleluia. Quando nós estamos conectados ao pedal do olheiro, ele começa a nos moldar. Mas é do jeito dele. É da maneira dele. E o moldar do Senhor dói. O moldar do Senhor traz questionamento nas nossas vidas. O moldar do Senhor, às vezes até abala a nossa fé. Mas é necessário. Diga aí, é necessário. O olheiro precisa estar conectado. Junto com você e junto com o pedal. Para que o barro venha se formar. Nós precisamos que o oleiro nos molde conforme a vontade dele. E nós às vezes, por muitas das vezes, na correria do dia a dia, nós não deixamos o olheiro trabalhar. Precisamos confiar nas mãos do olheiro. E desde o começo aqui do culto foi muito forte que o evangelista trouxe ali a palavra sobre cura, sobre a provisão, sobre a fé, sobre os amigos interceder, para que ele fosse curado. E aí depois a pastora Cristina veio com a palavra que para Deus nada é impossível, que o Senhor faz coisas novas sobre nossas vidas. Mas para o Senhor fazer coisas novas em nossas vidas, para que a gente venha ser curado, transformado, nós precisamos deixar o olheiro trabalhar. Então você vai repetir aí, eu preciso deixar o olheiro trabalhar. E às vezes é difícil a gente deixar o olheiro trabalhar em nossas vidas, porque não estamos conectados com o pedal do olheiro. E aqui quando nós lemos aqui a palavra do Senhor em Jeremias 18, temos uma comparação sobre um vaso que ele se desfez na mão do olheiro, mas o olheiro foi lá e refez o vaso.
você se quebra, o Senhor ele é aquele que te molda e faz um vaso novo. O Senhor ele é aquele que não coloca remendo, ele faz novo. O Senhor ele é aquele que não vem com uma cola, porque depois essa cola com o tempo vai deixar o vaso feio. O Senhor ele é aquele que ele não faz remendo, ele refaz tudo novo. E o Senhor está falando aqui nessa manhã: estou eu fazendo tudo novo. Mas aí vem a pergunta: você quer ser o vaso do capítulo 18 ou você quer ser o vaso do capítulo 19, que é um vaso que se estraga e o Senhor não refaz? Aqui no capítulo 18, o vaso, ele se quebra na mão do olheiro, mas o olheiro está lá e ele está montando. Por quê? Pergunta aí, por quê? Porque a igreja ia pregar hoje, mas pode. Por quê? Que o olheiro refaz. Quem sabe responder por que o olheiro refaz? O olheiro refaz porque o vaso está nas mãos dele e está numa consistência que dá para trabalhar. Como que é isso? Quando você aceita a correção, quando você aceita a ouvir a voz do Senhor, quando você obedece, quando você ouve o profeta, quando você aceita o não de Deus, tudo isso é um barro que está mole e ele consegue moldar. Agora, quando você já está um vaso construído, um vaso pronto, que está no capítulo 19, o vaso já está pronto, declara aí: o vaso já está pronto. E aí, aquele vaso está pronto, aquele vaso ele está duro. Sabe aquela pessoa dura que não ouve, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, que não se curva, que acha que é da maneira dele e dela. Eu sou assim, eu vou mudar, nasci assim. Sabe aquele vaso que não consegue aceitar quando Deus fala não? Aquele vaso rebelde, aquele vaso que não aceita o profeta falar, não aceita uma correção, aquele vaso que é quando é pequenininho, o pai está falando e ele está fazendo, não põe o dedo. Aí ele vai lá e coloca o dedo e dá um choque, né? Aí quando está um vaso assim, corre o risco do Senhor quebrar e não refazer. Nossa, pastora, não, mas Deus ele é aquele que muda toda pessoa. Deus é aquele que, quando a pessoa está na presença do Senhor, ele transforma, ele restaura, ele liberta. Não é? Como foi falado aqui, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas. Mas e aí, pastor, e essa palavra? Mas aí, quando a gente vê ali em Jeremias 19:11, nós vamos entender. O Senhor realmente ele muda assim, ele transforma assim, mas aquele que se curva ao Senhor, aquele que não se curva ao Senhor. E aí nós vamos ler aí Jeremias 19:11. E disse-lhe assim o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do olheiro, que não pode mais refazer-se. E olha como é forte: e os enterrarão em Tofete. É o Senhor. O Senhor ele é aquele que faz, mas ele é aquele que quebra. O Senhor é aquele que refaz, mas é aquele que depois ele não quer refazer mais. Aqui ele faz uma comparação sobre a cidade ali de Judá, que estava o quê? Um povo que estava rebelde, idólatra, um povo que oferecia holocaustos, um povo que oferecia os seus filhos para holocausto. Ali o Senhor viu toda aquela situação e ele fez a comparação aqui, só que a comparação foi diferente. Porque no 18, aqui o Senhor faz: e o vaso que fazia de barro quebrou-se na sua mão, e então tornou-se a fazer dele outro vaso. E aí depois do 6 ele fala: porventura não poderia eu fazer como eu fiz a este barro a casa de Israel? Aqui o Senhor ele dá até uma esperança. Não poderia eu fazer aqui com a casa de Israel como eu estou fazendo com esse barro? Não posso eu moldar, estruturar e renovar esse povo, colocar esse povo de pé, deixar esse povo transformado, restaurado, limpo, liberto? Posso. Ali ele está falando para Jeremias. Só que quando nós vamos para o 19, ali ele já vê um povo que ele já está
Sabe aquele que Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus faz, e a pessoa está na mesmice, do mesmo jeito? Gente, a palavra é para mim também, viu? E quando a gente prega, a palavra vem primeiro para quem prega e depois para a igreja. E aí está ali naquele dia, gente, chega uma hora que o Senhor cansa. Diga aí, chega uma hora que Deus cansa. Aleluia, mas Deus é amor, pastor, é amor. Ah não, mas eu acredito que é assim, mesmo se a pessoa tiver desse jeito, né, Deus ele vai lá, ele restaura, ele põe de pé, ele faz nova criatura. Eu vou quebrar este vaso e não o refarei mais, e enterrarei em Tofete. Ah não, pastor, mas Deus é aquele que tudo faz. Deus criou um mundo, que se nós olharmos ali em Gênesis, não é? Deus criou um mundo, Deus fez as águas, o mar, o sol, a lua, as estrelas. Deus fez tudo isso. Não, pastor, imagina. Deus fez tudo isso. Deus é o Criador, Deus é quem tudo faz. Mas quando ele fala para Noé fazer a sua arca, ele fala o quê? Entra com a sua família, pega um casal de cada um, e eu exterminarei toda a terra. A cada um que tiver o espírito será morto. Deus matou todos. Ah, foi de novo foi pela ordem de Deus. Então entendo algo. Deus ele cria, Deus ele mata. Deus ele faz, mas Deus também pode refazer. Deus ele quebra, ele pode moldar, mas Deus pode quebrar e não refazer e enterrar. Nós temos que entender que nós servimos um Deus de amor, um Deus que faz, um Deus que cura, mas também um Deus de juiz. Um Deus também que chega uma hora que ele quer dar um basta. Um Deus que chega uma hora que ele quer que nós nos posicionamos. Um Deus que nós precisamos entender que o olheiro ele nos observa. Precisamos ser moldados pelo Senhor. Eu tinha separado até uma outra palavra que inclusive na quarta-feira a pastora começou a falar sobre o vinho novo e o odre velho, e vinho velho e o odre novo. E aí eu falei, ela começou a falar, para, você vai falar toda a pregação. Quem estava aqui no faz pregação foi? Aí ela começou a falar, tá bom, já entendemos, já chegou. E aí ela começou a falar, tá bom, ela entendeu, não vou falar mais. Mas aí Deus falou, não vai ser. Sabe por quê? Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E é tão forte quando nós declaramos isso que não é, diga aí, não é do meu jeito. É do jeito de Deus. Não adianta você falar, mas assim o que eu estou fazendo tá bom. Não tá bom. Porque se Deus está dando essa palavra, é porque Ele quer nos corrigir. Então não tá bom. O jeito que eu e você está não tá bom. Aos olhos do olheiro, não tá. Alguma coisa tem que ser mudada. E se Deus está dando a palavra, é porque nós precisamos ser moldados. Então não está bom. O jeito que eu e você está não tá bom para Deus. Aleluia. E aí eu vou te falar. No 4, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, e então tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. E aí, muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, muda a minha vida, transforma, eu preciso. E aí a gente começa, né? Eu falo, a gente começa porque eu. E aí nós começamos. Senhor, faz assim, Senhor, poxa, Senhor, olha, Senhor, nem começa, Senhor. Aí o Senhor está falando, eu vou fazer um vaso conforme aos meus olhos, não aos seus olhos. E aí tem situação que a gente olha, Senhor, faz assim, o Senhor está falando, não vou fazer, porque não é do seu jeito, é do jeito que o Senhor quer. Declara aí, é do jeito que o Senhor quer. E isso foi forte, eu não dormi direito essa noite com essa palavra.
consagrar. Muitas das vezes a gente acha que a gente é superior quando um profeta libera uma palavra. Aí a gente não quer ouvir. Ah, mas eu oro, eu também faço. Mas se Deus está levantando um para falar com você, é porque você precisa se corrigir. E se Deus quisesse falar contigo, Ele tinha falado. Mas se Ele levantou um, é porque você precisa aceitar a correção desse um. Aí a pessoa continua do mesmo jeito. Diga aí, continua do mesmo jeito. Aleluia. Aí depois faz aquela oração. Senhor, entrou não mudou. Senhor, não mudou. Eu tenho orado, Senhor. Eu tenho jejuado, o Senhor sabe. Aí começa aquela oração de apelação. Diga aí, oração de apelação. O Senhor sabe, eu tenho orado, eu tenho consagrado, estou na tua casa, estou no domingo, estou na oração do meio-dia, estou na terça-feira aqui na oração das intercessoras, eu estou no Gideões, eu venho ensaiar no Kadosh, eu venho ensaiar no Ministério de Louvor. Aí, se você não está vendo, você fala, não estou vendo. Estou tanto vendo que não está do jeito que eu quero. E aí eu falei, Senhor, me molda conforme a sua vontade. Porque eu quero ser um vaso do capítulo 18 e não um vaso do 19. Eu quero ser o barro nas suas mãos. Eu preciso estar conectado ao pedal do olheiro. Porque quando nós estamos conectados ao pedal do olheiro, nós damos para Ele todo o suporte para Ele nos moldar. E o moldar dói, igreja. O moldar dói. Mas até eu tenho algo para te falar. Se você se permitir ser moldado, a transformação vai ser sobrenatural na sua vida, vai ser sobrenatural na sua família, vai ser sobrenatural no seu ministério. Imagine se Jeremias não ouvisse. Imagine se Jeremias falasse assim, não, eu não preciso descer, eu já desço. Eu não preciso descer, já oro na minha casa, já faço. Entendam algo, a casa do olheiro. Diga aí, você precisa estar na casa do olheiro. Casa do olheiro, continua mesmo, casa do olheiro é casa de oração. É o seu complemento da sua oração que você faz. Eu oro em casa, céu aqui. Eu oro na minha casa, Deus responde aqui. Ontem nós fomos no culto das irmãs que foram conectadas em jejum, um projeto que Deus colocou aí na mão da Bispa Valquíria e da Pastora Bia. E aí foi forte quando a gente estava lá, porque eu estava orando. Não vou fugir da palavra não, na igreja dentro, para vocês entenderem como Deus fala. Porque Deus também fala comigo na minha casa. Fala, mas tem coisa que Deus vai revelar só na casa do olheiro. Eu vou descer a madrugada, Deus vai ver o particular. Ele pode ter, mas tem coisa que é só na casa do olheiro. E aí quando a gente fala, aproveita o momento na casa do olheiro, é isso que a gente quer falar, aproveita. Cada minuto na casa do olheiro. E aí eu estava em casa, eu estava orando. E aí nessa oração eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer mudar a minha vida espiritual. Eu sei que o Senhor quer mudar a minha vida, o meu jeito. Mas existem coisas que barram nas nossas vidas que impedem o Senhor trabalhar. E aí eu peguei e falei, Senhor, eu já perdoei o meu pai. Mas tem coisas que ainda está aí numa raiz pequenininha. E tem coisas que quando eu lembro, me traz a memória, Senhor. Aí eu esqueço que eu liberei o perdão. Porque eu começo a lembrar do passado. E eu não quero mais sentir isso, Senhor. Eu preciso, porque eu sei que isso está barrando o que o Senhor tem na minha vida. Porque quando a gente fica se apegando às coisas passadas, o Senhor não faz novo. Como a pastora Cristina falou, que passou ontem, já foi ontem. Aí a pessoa fica removendo, cara, fica. Aí isso vai ser ruim para quem? Para outra pessoa ou para você que está remoendo? E aí eu falei, Senhor, eu já perdoei, mas tem ainda uma raiz. E quando eu lembro, essa raiz se manifesta. E eu não quero mais, porque isso impede. E eu quero liberar o perdão total. Eu estou contando isso, igreja, porque quando Deus ele nos impulsiona a falar algo, porque tem pessoas que precisam ouvir. Você precisa liberar o seu perdão 100%. Porque se você não liberar o perdão 100%, é você que vai sofrer as consequências. Porque aí o que o Senhor quer fazer na sua vida
consegue fazer porque você está presa lá atrás. Está presa às coisas lá atrás. E aí eu olhei nisso, e aí fui para o culto. E quando eu cheguei lá, Deus usou a vida da pastora Márcia para falar exatamente o que eu orei. Gente, foi tão forte que eu nem aguentei. Aí eu chorava, e aí as pessoas ficavam olhando assim, tudo que ela lembra, a pastora me colocou no meu coração e eu chorava, mas eu chorava. Sabe aquele choro libertador? Diga aí, choro libertador. Esse choro nós não podemos ter vergonha, nós temos que chorar mesmo na casa do olheiro. E aí ela pegou e falou assim: olha, Deus está falando aqui sobre perdão. Ela está falando, não sei nem por que eu vou falar, mas Deus está mandando falar. Ela falou bem assim: tem algo lá atrás que tem uma pequena raiz dentro de você, e essa raiz é bem pequena. Só que através dessa raiz bem pequena impede o Senhor fazer grandes coisas na sua vida. E hoje o Senhor falou que está arrancando essa raiz pequena para que você venha ser liberta desse perdão, e Deus vai trabalhar na sua vida. E eu falei, meu Deus, ela estava lá no meu quarto. Aí eu quero que a igreja repita: tem coisas bem fortes, tem coisas que o olheiro só vai revelar na casa do Pai. Então eu não sei você, mas para você se tornar um vaso novo, um vaso moldado para o Senhor, você tem que liberar perdão. O que você está preso lá atrás. Como eu sei, pastora, que eu perdoei? Porque já vieram me falar, mas eu já liberei perdão. Mas eu vou te falar algo: quando você libera o perdão, você só sabe que ele se cumpriu 100% quando você lembrar e não doer mais. Aí o perdão ele está concluído. Quando você contar aquela história e não doer mais, aí está perdoado. Mas quando você ficar ainda com aquele sentimento, não, eu já perdoei, mas né? Ah, eu já perdoei, deixa Deus lá trabalhar. Você não perdoou? Né? Então que nós venhamos perdoar essa manhã, para que o Senhor possa fazer grandes coisas. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova. Mas tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos permitir que o olheiro faça. E para o olheiro fazer, nós precisamos ser um barro com uma consistência mole. Diga aí, barro mole. Agora você vai olhar assim: seja um vaso mole. Mais forte: seja um vaso mole. Agora você vai falar: eu preciso ser vaso mole. Aí os homens estão me olhando assim com um ponto de interrogação, né? Mas aí o Ayrton fez até assim, você não sabe. O Ayrton fez até assim, tipo, assim, né? Aí o evangelista mandou uma posição na terra. Aí o Michel, ele colocou assim, mostrando isso. Aí o Mike deu uma risadinha. O Elton já fez aquela posição de eu estou entendendo aí. Calma aí que eu vou explicar. E o Juan levantou o óculos. O Caio fez aquela carinha de não estou entendendo. E o Mateus, tipo, ó, estou observando aí. Diga aí, o olheiro amplia a nossa visão. Dá uma glória a Deus aí. Agora eu vou te falar, calma, gente. O vaso mole eu vou explicar, né? O vaso mole é aquele quando a mulher fala, faz, ele vai lá e faz. Eu quero, aí ele vai lá, faz um pix, claro. Tá cheia, tô. Pega aí, varão. Isso aí é o vaso mole. Só para animar aí, gente. O que é ser um vaso mole? Ter um coração rendido a Deus. Um vaso mole é a gente reconhecer que de pé nós não vencemos, mas de joelho vencemos. É reconhecer que nós não somos nada, nós somos pó, nós somos barro na mão do olheiro. É reconhecer que as nossas forças vêm do Senhor. É reconhecer que os nossos dons são emprestados para o Senhor. É reconhecer que o
hoje nós estamos aqui na casa do Pai porque o Senhor nos trouxe aqui para a casa do Pai. É reconhecer que quando nós estamos em casa orando de madrugada e a gente não tem vontade, às vezes não tem vontade de sair de casa, porque tem situação que nos abala tanto que a gente fala assim, eu não quero nem sair porque eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Mas aí a gente lembra e fala, não Senhor, mas eu vou, porque esse é o meu sentimento, mas é o Senhor que tudo faz e transforma. Isso é ser um vaso mole. É um vaso que quando você ora em casa e Deus te responde na casa do olheiro. É quando você chora na presença do Senhor e você fala, Senhor, está difícil, eu não estou aguentando mais. Aí o Senhor vai lá e segura nas suas mãos. Quando você reconhece que você é totalmente dependente de Deus. Isso é um vaso mole. O que é ser vaso mole? E aí o vaso mole, o que acontece? Eu vou ficar sempre assim, pastor, como um vaso mole? Não. É só a primeira impressão. Porque aí quando você está mole, você está permitindo que o olheiro trabalhe. Quando você está mole, você está permitindo que o olheiro comece a te moldar. E aí a palavra do Senhor começa a se cumprir na sua vida. Eis que fiz um vaso novo conforme aos meus olhos. E aí o vaso se coloca de pé. Aí o vaso é um vaso transformado não pelas mãos do homem, mas pela mão do olheiro. Aí é um vaso que ele está enriquecido de pé, fortalecido. Aquele vaso que tem um brilho, aquele vaso que você não precisa abrir a boca, mas quando chega perto de você e fala, ei, tu é vaso. Veja algo diferente em você. Nós pegamos um Uber Creta, né, pastora Cristina? Daí, vocês vão para a igreja, falando, é católica? Não, é evangélica. Ele falou assim, nossa, parece pastora. Aí a Cristina igual a pastora Creta. E é isso. Isso é gratificante a gente ouvir. Isso é ser um vaso mole moldado por Deus. Aí agora a gente vai mudar aqui. Nós vamos, declarei, nós vamos ser, a partir de hoje, um vaso renovado. Você pode compartilhar isso, Jesus? É um vaso renovado, um vaso que se permite ser mudado, um vaso que se permite a Deus entrar, moldar e fazer a maneira dele. É esse vaso que o Senhor quer na minha e na sua vida. Então, quando vocês meditarem nessa palavra, vocês vão falar assim, eu quero ser um vaso de Jeremias 18, não um vaso de Jeremias 19. Por quê? Quando vocês forem falar isso para alguém? Porque o vaso de Jeremias 18, ele estava numa consistência, o ele trabalhou e fez um vaso novo. E o vaso do capítulo 19, ele já estava pronto, endurecido. Aí Deus foi lá, quebrou, não refez e ainda enterrou. Olha como isso é forte. Deus conhece, igreja. Deus, ele é amor, mas Deus também, ele é, diga aí, Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus também quer mudar. E se Deus deu essa palavra para mim e para você hoje, é porque ele quer nós transformados de dentro para fora. E quando o Senhor me deu essa palavra, ele falou assim, diga para o meu povo, não poderia eu fazer assim como fiz com o povo de Israel? O Senhor, ele é aquele que está falando assim, não posso eu fazer como eu fiz com aquele povo renascidos pela fé em Cristo? Eu e você somos barro aqui. E o olheiro quer trabalhar nessa manhã. E sabe como ele vai trabalhar? Tirando todos os nossos carrapichos. Tirando tudo que impeça do Senhor entrar e trabalhar na minha e na sua vida. Às vezes a falta de fé, às vezes a situação que nos abala, às vezes acharmos que, não, mas eu faço, eu busco. Diga aí, todos nós somos barro. E se nós somos barro, eu não sou melhor do que você e nem você é melhor do que eu. Somos todos, declarem, somos todos iguais. Como assim, pastora? A palavra está falando. Sois vós, barro nas minhas. E é isso. E o Senhor me confrontou. Meu Deus. Porque às vezes nós entramos na casa do Pai e nós queremos tantas coisas.
coisas, não é? Pedimos tanto, Senhor, faz. Entra com o milagre, entra com a provisão, entra. E às vezes o Senhor está falando, eu estou primeiro moldando você. Estou primeiro eu te deixando um vaso transformado. Estou primeiro deixando você um vaso habitado para que eu possa entrar e mudar. Estou deixando você numa consistência que eu possa trabalhar. E quando o Senhor ele trabalha, ele faz grandes coisas. E quando eu terminei de ler essa palavra, o Senhor ele falava assim: eu vou fazer coisas novas na Renascidos pela fé em Cristo. Aí o Senhor manda falar assim: diga para a minha igreja que o olheiro está trabalhando na Renascidos pela fé em Cristo. Diga para a minha igreja que eu estou no comando do pedal da Renascidos pela fé em Cristo. Diga para a minha igreja que ainda que você está se quebrando, eu sou aquele que veio, começo a moldar, começo a dar vida, e aquele vaso que você acha que é tão pequeno, começa a ficar um vaso valioso. Tem pessoas aqui nessa manhã, o Senhor manda falar, que se sente tão pequeno na oração, tão pequeno nas coisas, mas eu sou tão pequeno. Mas o Senhor manda falar: é esse pequeno que eu gosto de pegar e trabalhar e colocar de dentro. E o Senhor manda falar que quando você deixar Ele permitir, Ele vai mudar a situação. Eu não sei o que você está pedindo. Eu não ia nem falar, porque eu falei assim: Senhor, mas o Senhor manda falar, nós temos que falar. Quando Deus manda falar, nós temos que falar, né? O Senhor manda falar assim: diga para o meu povo. Olha como isso é forte. Eu falei assim: eu vou falar, mas declare isso, porque a gente tem a live, né? Declare que eu vou fazer para o meu povo, mas em especial hoje vai ser pela Renascidos, pela fé em Cristo. Diga que eu vou transformar, eu vou fazer, eu vou moldar grandes coisas em cada vida que se encontra aqui nessa manhã. O Senhor ele vai surpreender pessoas aqui. Sabe por quê? Porque eu e você hoje estamos sendo moldados pelas mãos do olheiro. E quando nós somos moldados pela mão do olheiro, quando a pessoa olha para nós, ela já vai falar: eita, peraí, esse aqui eu não posso nem tentar quebrar esse vaso, porque foi o olheiro que refez. Aleluia. E o que Deus refaz, ninguém vai lá e refaz de novo. Sabe por quê? Porque é vaso forte. Agora os homens podem falar assim: porque agora não sou vaso mole mais. Agora sou vaso forte. Sabe por quê? O processo acabou. Pronto aí. O processo de moldar, ele acaba também. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Aleluia. Agora você já está no patamar de vaso forte. Se coloca de pé aí. E como que é esse vaso forte, pastor? Esse vaso forte é aquele homem que fala assim: olha, esposa, quer viajar esse ano? Escolhe o lugar. Aí ele vai lá e parcela. O vaso forte é aquele que fala assim: ô esposa, você quer um presente? Vamos fazer um pix. Pega aí, varão. Aqui está na live também. Ah, mas aí agora então é assim, a mulher não faz. Aí entende uma coisa: a palavra do Senhor fala assim, que Deus ele tem que amar a sua mulher, não é? Não é? Agora a palavra do Senhor fala que a mulher tem que amar o homem. Está na palavra isso aí? Tá. O homem deve amar a sua. Não fala a esposa tem que amar o seu. Nossa, pastor, que forte. Então quer dizer que a gente não calma aí. Vou explicar agora. Não, o nome terra. Vou explicar aí, mano. Aí, vamos ver se me chama. Quantos homens tem aqui? Quantos homens tem aqui? Nós já estamos em maioria, né? Ai, porque a mulher manda, gente. Não tem jeito. Pode fazer biquinho aí, vocês homens. Nós manda mesmo. Ah, agora eu vou falar. Ah, então a mulher não tem que amar o seu marido? Não. É que quando o marido faz tudo isso para a mulher vai amar tanto. Mas a mulher vai amar tanto. Os piques chegam, a gente fala: meu Deus, eu amo meu marido. Toda viagem para, fala: Senhor, abençoe esse varão. Dá condições mesmo.
o Michel vai lá e faz um pix, vai lá, Thaís, quer viajar? Vai. Tá aqui, tudo pago, dando 5 estrelas. Aí que a Thaís automaticamente, Senhor, abençoa o meu marido, dá bastante um projeto para ele, que ele venha trabalhar só de segunda a sexta comandando os projetos, ele fica lá, vai lá, faz assim, monta assim, e os pix na conta dele, tá. Ó, isso é bom. Não é? Entendeu a diferença? Agora calma, vou levar para o lado espiritual também. Calma, deixa eu ver. Aí ele faz, Senhor, abençoa meu esposo. Levanta ele mesmo como um vaso nessa terra. Um homem que ministra e chama esses homens a se posicionar. Homem de guerra. Homem que vai para a batalha. Aquele homem que chega e chama a igreja inteira para orar. E quando começa a orar, o fogo desce, o céu desce. Aquele marido, pai, que quando está uma situação ele vai lá e dá uma palavra e fala, peraí, eu orei nessa madrugada, esposa, e Deus falou assim. Aí a gente começa a dar segurança a ele na revelação, os dons, os olhos espirituais. Aleluia. Aí o Michel já sai da bateria, já começa a entregar para todo mundo. E aí começa a florar os dons espirituais e Deus vai abençoá-lo cada vez mais. E aí ele começa a pregar e a palavra traz cura, renovo, libertação, salvação. E aí você começa a bater no peito. Esse é o meu marido. Olha como prega Deus usa ele. Deus usou ele numa palavra que aquele homem estava drogado, nunca mais colocou droga. Deus usou ele, que ele foi lá naquele morador de rua, ele pediu ajuda e hoje ele prega a palavra. Foi quem? Foi porque eu orei e Deus teve misericórdia e usou a vida do meu esposo. Ó. Aí fala assim, isso não é amor de esposa, fala. Viu? Como as coisas agora se encaixou? Mas primeiro tem que montar aquele tópico primeiro. Tem que fazer o pix, né? Tudo isso. A gente fala assim, mas é verdade. Não é? Porque às vezes, igreja, tem muitos, vou falar aqui um algo forte. Eu vou falar por mim que não trabalho fora, registrado, tenho ali, trabalho como autônomo. Né? E meu esposo trabalha lá, registrado, tudo direitinho. Que é assim, né? Tudo direitinho. Cadê? Mas a gente faz a nossa parte em casa. E a nossa parte é muito mais valiosa e mais cara do que quem trabalha fora. Porque a gente ora, a gente paga preço, a gente desce na madrugada, o marido está trabalhando, a gente está intercedendo. Aquele meu esposo foi trabalhar, foi fazer uma viagem, contrataram ele. E aí eu estou lá intercedendo, Senhor, estou bem nas tuas mãos, livra de todo acidente, toda perseguição, move sobre a vida dele. Aí as esposas que estão em casa não estão com a perna para cima, estão orando, está dando preço, está aqui na oração do meio-dia. Para que você fique de pé. Glória a Deus. Estamos aqui. E isso vale muito mais. Né? Muito mais. Aí sabe o que é ser isso? É ser vaso. Diga aí, é ser vaso. Olha aí para quem está falando isso, é ser vaso. E hoje, fala assim, hoje eu sou esse vaso. Declara aí, Ayrton, mais forte. Hoje eu sou esse vaso. Ayrton, bem forte. Hoje eu sou esse vaso. Vai, Ayrton, bem forte. Hoje eu sou esse vaso. Evangelista Anderson. Glória a Deus. Caio. Mais forte. Aleluia. Mateus. Mais forte.